Meu amigo, minha amiga bicolor, chegou aquele momento de sentar, respirar fundo e entender o novo cenário que começa a se desenhar dentro do nosso clube. O clima anda pesado, todo mundo sabe, mas aos poucos as peças começam a se mexer e a sensação é de que finalmente algo está tomando forma. A notícia que dominou as conversas entre os torcedores foi a apresentação do novo responsável por gerenciar o dia a dia do futebol, um profissional que carrega uma história enorme com a camisa bicolor e que agora volta para assumir uma função que exige confiança, presença e muita, mas muita responsabilidade. É curioso como o destino coloca alguns personagens de volta no caminho do Papão justamente nos momentos mais turbulentos, e dessa vez não foi diferente. Assim que ele apareceu para a entrevista oficial, já deu para perceber que não estava ali para discurso decorado. Falou com naturalidade, do jeito dele, deixando claro que a principal missão será fazer aquela ponte necessária entre o elenco e quem toma as decisões mais importantes dentro do clube. Não é segredo para ninguém que essa conexão estava travada há bastante tempo, e todo mundo que acompanha o dia a dia sabia que faltava alguém com autoridade, vivência e principalmente identificação com o escudo para ocupar esse espaço. Ele explicou que vai estar perto do grupo, dentro do vestiário, acompanhando viagens, treinamentos e o ambiente como um todo, sempre com o papel de orientar, observar e entender o que realmente está acontecendo antes que qualquer situação chegue distorcida para quem manda. E olha, não é exagero dizer que isso pode mudar muita coisa. Uma fala dele me chamou a atenção de imediato. Disse que conhece a casa porque viveu tudo ali dentro, como atleta, como dirigente e como torcedor. Não é só currículo, é sentimento mesmo. E quando um profissional entende a essência, a cultura, o jeito de ser de um clube, o trabalho flui de outro jeito. Não precisa ficar explicando o óbvio, porque ele já sabe como a torcida reage, o que o elenco sente, o que o ambiente permite e o que o ambiente não tolera. Isso faz diferença, especialmente num momento tão frágil como o que o Papão atravessa. A gente está falando de um clube machucado, que chega ao fim do ano carregando frustrações, queda de rendimento, eliminações dolorosas e aquela angústia que acompanha todo torcedor quando percebe que a situação financeira está no limite. E foi aí que ele tocou num ponto delicado e que poucos tinham coragem de comentar de forma tão aberta, a falta de recursos. Ele não tentou esconder nada. Disse com todas as letras que o momento é de reconstrução e que muita coisa vai precisar ser feita com criatividade, planejamento e responsabilidade, porque não existe milagre quando se trabalha sem dinheiro. Só que ao mesmo tempo deixou claro que isso não impede o clube de fazer escolhas inteligentes. Ele reforçou que a ideia é formar um ambiente baseado em profissionalismo, disciplina e amor à camisa, porque é isso que sustenta um processo quando a parte financeira não acompanha. E é justamente por isso que nomes que carregam identidade têm tanto peso nessa fase. Não é à toa que, junto dele, chega também o novo preparador de goleiros, um cara que viveu grandes momentos vestindo a camisa bicolor, que já representou o clube dentro de campo em mais de uma centena de partidas e que volta com a mesma energia, disposto a colocar os goleiros numa rotina de evolução constante. A posição precisava de renovação havia muito tempo e finalmente isso aconteceu. Ele chega com vontade, com respeito à história que construiu no próprio clube e com a ambição de ajudar a reconstruir uma base sólida para a próxima temporada. Voltando ao gerente, outro ponto interessante foi quando perguntaram sobre o fato de ele estar trabalhando ao lado de outros ex-presidentes dentro da estrutura atual. Ele explicou que não é exatamente uma vantagem automática, mas que dá sim um olhar diferenciado para o grupo, porque quem já sentiu o peso de comandar um clube como o Papão sabe exatamente como as decisões internas reverberam lá fora. São 3 profissionais experientes, cada um com uma trajetória própria, mas que entendem muito bem o quanto o Paysandu influencia a vida de milhares de torcedores. Quando pessoas desse nível se unem, naturalmente a discussão melhora. Não significa que tudo vai funcionar da noite para o dia, mas mostra que há gente calejada, gente que sabe o tamanho da responsabilidade que carrega e gente que está disposta a encarar o problema de frente. Só que, de tudo que ele falou, o trecho que mais deixou torcida e funcionários atentos foi quando comentou sobre a prioridade da diretoria em quitar salários, rescisões e pendências internas ainda neste ano. Segundo ele, a meta é iniciar o próximo ciclo sem carregar dívidas com quem trabalhou no clube ao longo da temporada. Isso é algo gigantesco, porque mexe diretamente na credibilidade do Papão no mercado.
Jogador conversa entre si, membro de comissão técnica conversa, funcionário conversa. Quando um clube deve, essa informação corre como fogo em palha seca. E quando a fama ruim se espalha, nenhum atleta sério quer assinar contrato, por mais que ame a ideia de vestir uma camisa gigante. Agora, se o clube entra no ano que vem organizado, pagando em dia, cumprindo acordos, aí tudo muda. Vira um ambiente de confiança. Ele mesmo destacou que notícia ruim sempre chega mais rápido, mas quando um clube mostra seriedade, isso também repercute e faz diferença na hora de convencer atletas que realmente querem trabalhar. Então, se o Papão conseguir cumprir essa promessa, já será um passo enorme para a reconstrução. A torcida sabe que a luta é grande, mas também sabe reconhecer quando há esforço. E se os próprios jogadores e funcionários começarem a compartilhar que estão recebendo normalmente, isso dá uma esperança renovada, algo que a gente precisa muito no momento. Ele ainda reforçou que não é ele quem define as contratações diretamente, mas que participa das conversas, dá opiniões e mantém alinhamento com quem está à frente da montagem do elenco. E é aí que entra outro ponto empolgante para o torcedor, a chegada do novo comandante. O técnico desembarcou em Belém trazendo aquela postura tranquila, mas firme, alguém que sabe como trabalhar numa competição cheia de armadilhas. A primeira impressão que ele passou foi de respeito, de responsabilidade e de orgulho por assumir um clube do tamanho do Papão. Disse que conhece bem a força da torcida, que já enfrentou o time como adversário e que agora se sente preparado para viver essa paixão de dentro. Quando ele pisou no gramado e percebeu o tamanho da estrutura, a história que aquele lugar carrega e a paixão que pulsa em cada canto da Curuzu, deu para notar no rosto dele que a ficha realmente caiu. Alguns treinadores chegam e tentam manter aquela pose de neutralidade, mas no caso dele não teve como disfarçar. A sensação era de quem estava entrando num universo novo, numa responsabilidade imensa e numa oportunidade que poucos têm na carreira. E a verdade é que ele sabe onde está colocando o pé. Ele vive essa divisão praticamente todo o ano, conhece cada estilo de jogo, entende o peso de cada viagem e sabe a diferença que um elenco bem montado faz numa competição tão imprevisível. O mais interessante é que ele não veio com aquele discurso engessado de que tudo será fácil, ou de que basta trabalho para mudar a realidade. Ele falou como quem enxerga o cenário com franqueza. Disse que já iniciou conversas sobre planejamento, reforços, análise do elenco atual e que tudo precisa acontecer de forma imediata, sem perder tempo, porque o ano novo já começou para o Papão. Não tem mais espaço para olhar para trás. 2025 foi daqueles anos que a gente tenta apagar da memória, mas que, ao mesmo tempo, precisa servir como lição. Não adianta só virar a página, tem que aprender o motivo da queda para não repetir os mesmos erros. E é nesse contexto que a presença do treinador se torna tão importante. Ele vem justamente para tentar organizar essa virada de chave, essa reconstrução emocional, técnica e estrutural que o clube tanto precisa. Ele não vai encontrar um ambiente pronto, não vai assumir um time ajustado, não vai herdar um elenco equilibrado. Pelo contrário, ele sabe que vai ter de participar da formação praticamente do zero. E é aí que mora a grande expectativa do torcedor, acompanhar qual vai ser a linha de contratações, qual o perfil dos atletas, qual o tipo de jogo que ele pretende implementar e como tudo isso vai conversar com a identidade do Papão. O torcedor sempre quer um time aguerrido, propositivo, que enfrente qualquer adversário de peito aberto. Mas também existe a necessidade de ser inteligente, de saber quando acelerar e quando esperar, porque a Série C castiga quem não aprende a lidar com as armadilhas. E se tem um cara que conhece essas nuances, é justamente ele. Os últimos trabalhos mostram um padrão muito claro, times organizados, com intensidade, mas sem aquela loucura de correr errado. Isso já dá uma luz sobre o que pode vir pela frente. O que deixa a torcida animada é perceber que tanto ele quanto o gerente de futebol falam a mesma língua em relação ao ambiente interno. Ambos reforçaram que o clube precisa de jogadores comprometidos, e não apenas bons tecnicamente. É claro que talento sempre faz diferença, mas vontade, disciplina e mentalidade forte são fundamentais quando se disputa uma competição longa, cansativa e nivelada na base da superação. O Papão vai precisar, mais do que nunca, de um grupo que entenda o peso da camisa e que esteja disposto a entregar tudo dentro de campo. Jogador que chega para passear, para fazer corpo mole, para entrar em campo só com o nome,
esse o Papão não pode mais aceitar. E o gerente deixou até claro que vai estar presente diariamente justamente para observar quem tem espírito de grupo e quem não tem. Ele falou com uma segurança impressionante sobre essa missão. E não é aquela postura autoritária, é mais a postura de quem vai estar ali dentro, sentindo o clima, conversando, percebendo a energia dos treinos, entendendo quem está participando de verdade e quem está só cumprindo tabela. Esse acompanhamento pode mudar completamente a dinâmica do elenco, porque evita que pequenos problemas cresçam e se transformem numa bola de neve. Enquanto isso, lá fora, a torcida ora para os nossos times. Segue naquela mistura de esperança e desconfiança. É normal. Depois de um ano tão duro, ninguém consegue simplesmente acreditar de primeira. Mas, ao mesmo tempo, quando começam a chegar profissionais que entendem o clube, que têm história e que mostram disposição para botar a mão na massa, o torcedor sente que algo diferente pode acontecer. Não é aquela empolgação cega, mas é uma chama que reacende aos poucos. E o Papão precisa justamente disso, resgatar confiança. Confiança de quem assiste, de quem joga, de quem trabalha e de quem representa o clube todos os dias. A chegada do treinador mexeu muito com essa energia. Assim que o vídeo dele desembarcando foi divulgado, já deu para perceber como a torcida reagiu. Comentários, mensagens, gente agradecendo por uma escolha sensata, gente lembrando que finalmente o clube fez uma movimentação coerente com o momento. A palavra mais dita foi esperança. Isso por si só já mostra o quanto a escolha foi acertada. Não adianta buscar nome bonito se o nome não combina com o cenário. Ele combina. Ele conhece a realidade e sabe trabalhar sob pressão. Quando ele falou que já enfrentou o Papão várias vezes e que sempre foi difícil jogar na Curuzu por causa da força da torcida, ficou evidente que ele entende o peso emocional da casa. Treinar o Papão não é só montar time, é entender a cultura de um clube que respira rivalidade, que sente cada resultado como uma questão pessoal e que carrega gerações inteiras que vivem o futebol como algo quase sagrado. E saber disso muda tudo. Não adianta querer implementar uma ideia que não combina com a alma do clube. Ele sabe disso, e isso dá um certo alívio. O desafio agora é começar a montar o elenco. É ali que tudo vai se decidir. Não dá para errar nas escolhas, porque cada contratação vai influenciar diretamente no estilo de jogo, na convivência interna e no rendimento ao longo da temporada. E, pelo que ele deu a entender, as conversas já estão a mil. Ele falou que está debruçado com a direção sobre nomes, analisando atletas, observando perfis e tentando encaixar características que conversem entre si. A montagem do elenco não pode ser feita no susto, precisa ser pensada. Não adianta contratar 10 jogadores sem critério. O segredo é contratar peças que funcionem juntas. Outro ponto que é impossível ignorar é a questão emocional da torcida. O torcedor do Papão é apaixonado, mas é exigente. Ele cobra, ele pressiona, ele empurra quando precisa, mas também não aceita descaso. E a diretoria sabe que esse é o momento de reconquistar o ambiente. Se as coisas começarem bem, a Curuzu vira um caldeirão outra vez. E quando a Curuzu ferve, meu amigo, poucas equipes conseguem suportar. O treinador sabe disso e já parece animado com a ideia de viver esse clima ao favor dele pela primeira vez. Ele até comentou que mal pode esperar para ver a torcida apoiando, e isso é sinal de que ele quer estar no meio do furacão. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A torcida ainda tenta entender o que aconteceu, mas o burburinho já tomou conta do país e começa a ecoar além das fronteiras. Zico, o maior ídolo da história do Flamengo e uma das vozes mais respeitadas do futebol mundial, teria elogiado o Paysandu de uma forma que ninguém esperava. A suposta declaração, que circula nos bastidores como uma verdadeira bomba histórica, acendeu debates, especulações e até certa incredulidade entre comentaristas esportivos. Segundo fontes próximas ao Galinho, o craque teria mencionado que o Paysandu vive um momento especial, destacando a postura competitiva da equipe e a força de sua torcida. Há quem diga que ele teria classificado o clube como um projeto que pode surpreender muita gente, frase que, caso confirmada, se tornaria instantaneamente um marco,
principalmente pelo peso da opinião de alguém que inspira reverência até entre rivais. Os corredores esportivos fervem. Analistas tentam decifrar se Zico estaria apenas valorizando o futebol regional, se teria visto algo concreto no estilo de jogo bicolor ou se o comentário foi mais espontâneo do que calculado. Para alguns, a simples possibilidade de tamanha admiração já muda o ambiente, jogadores se sentem mais prestigiados, dirigentes ganham confiança e torcedores transformam a repercussão em combustível emocional. No Pará, o assunto virou pauta dominante. Em bares, rádios e redes sociais, a torcida discute cada detalhe da suposta fala. Há quem já trate o episódio como um reconhecimento merecido, fruto da tradição do clube e da paixão que move o Papão da Curuzu. Outros preferem cautela, esperando confirmação oficial antes de comemorar um elogio que muitos consideram simbólico demais para ser tratado como boato. Enquanto isso, a repercussão internacional surge como consequência natural. O nome de Zico, vinculado a um elogio inesperado ao Paysandu, desperta curiosidade em jornalistas estrangeiros, que tentam entender o contexto e medir o impacto dessa possível declaração. Seja rumor ou verdade, a história já ganhou vida própria e mostra como, no futebol, uma frase atribuída à pessoa certa é capaz de mover multidões, inflamar debates e, mais do que tudo, fazer um clube inteiro sonhar ainda mais alto. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vi.